É isso aí, meu querido, minha querida. Alô, você, titio de Cleta de volta. Continuando a nossa super aula sobre atos ilícitos. Vamos lá? Então vamos nessa. Olha só. Dando prosseguimento, nós temos aqui o organograma, né, que eu montei. Tentar fazer aí algo mais didático a respeito da responsabilidade civil. Então vamos a ele. Ó. Eu montei esse organograma, tá? Tentando classificar as formas de responsabilidade civil. Primeiramente, nós dividimos a responsabilidade civil em contratual ou extracontratual. Então, nós temos aqui a responsabilidade contratual e a extracontratual, também chamada de aquiliana. Se eu bati no carro de alguém, não tem um contrato entre eu e essa pessoa. E aí surge a responsabilidade extracontratual aquiliana, aquela, né, da vida do dia a dia. E se uma editora me encomenda um livro, a gente assina um contrato sobre esse livro e eu não cumpro com o meu contrato, aí a responsabilidade será contratual. Basicamente, nós vamos aqui falar da responsabilidade extracontratual ou aquiliana, que pode ser subjetiva ou objetiva. Você provavelmente já estudou isso lá no direito administrativo. A responsabilidade subjetiva é aquela que depende da comprovação de culpa por parte do autor do dano, né? Tem que comprovar que ele agiu com culpa. Entende-se aí a culpa em sentido amplo. Já a objetiva, ele será responsabilizado independentemente de se comprovar que o autor do dano agiu com culpa. Quando eu falo em culpa, eu falo em negligência, imprudência ou imperícia. São as formas de culpa que a doutrina, dentre as diversas classificações existentes, divide em culpa em cometendo, em omitendo, em vigilando, em custodiando e em eligendo. Vou falar sobre isso já já, tá? Por outro lado, a responsabilidade objetiva, de acordo com o artigo 927 do Código Civil, ela pode se caracterizar quando há atividades de risco ou em situações que a lei define expressamente essa responsabilidade. Beleza? Vamos ver isso com mais calma ao longo aqui do nosso material. Olha só. Classificações da responsabilidade civil. Classificando a responsabilidade de acordo com o fato gerador, ela pode ser contratual ou extracontratual. Nenhuma novidade aí, nada de extraordinário. Peço que você dê uma lidinha com calma nessa página para você ver esses conceitos. A segunda responsabilidade, a segunda classificação, leva em conta o fato da responsabilidade ser subjetiva ou objetiva, que também não é nenhuma novidade para você, tá? É interessante lembrar que a responsabilidade subjetiva está fundamentada na teoria clássica e a objetiva na teoria do risco. Então, quando você pensa de Claire, aquilo que eu estudei lá no direito administrativo, de que a responsabilidade civil do Estado ela está fundada na teoria do risco administrativo, então isso tem a ver aqui com direito civil? Totalmente. Esse conceito de responsabilidade civil que você estuda lá no direito administrativo relacionado ao Estado, o direito administrativo pega emprestado aqui no direito civil. Então, aquilo que você estudou lá é um pedacinho do que nós estudamos aqui no direito civil. Tá bom? Maravilha? Continuando, ó.
O próprio artigo 186, né, quando fala que a responsabilidade, ou melhor, que comete ato ilícito, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito, ele fala, ó, como eu já disse para você, negligência ou imprudência é uma forma de culpa, não é isso? E quando a ação é voluntária, nós temos aqui o dolo. Então tem que ficar ligado nisso, tá? O artigo 927, parágrafo único, ele trata, como eu disse para você, da responsabilidade civil objetiva. Então, ó, falou independentemente de culpa, falou em responsabilidade civil objetiva. Tá ok? E como eu disse, ó, essa responsabilidade objetiva, ela pode acontecer de duas formas, nos casos especificados em lei. Ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outro. Nós vamos falar sobre isso. Vem para cá, ó. Olha lá. Responsabilidade civil objetiva, que é independente de culpa. Basicamente, nós temos duas formas de responsabilidade civil objetiva, não costuma ser cobrada em provas da área fiscal, nem de tribunais de contas, mas eu coloquei aqui por precaução. Vai que a banca CESP coloca uma questãozinha cobrando esse conceito. Né? É o conceito clássico, típico da banca CESP. Então, a responsabilidade objetiva ela pode ser dividida ainda em própria e imprópria. A própria dispensa totalmente a prova da culpa. A imprópria é aquela que a culpa é presumida. Ela está praticamente em desuso depois que nós tivemos a vigência do Código Civil atual, que é de 2002. Tá bom? Continuando. Ó. Quando eu falei que a responsabilidade civil decorrente do abuso do direito ela é objetiva, isso não está previsto expressamente em lei. Mas nós temos aqui o enunciado 37 da primeira jornada de direito civil que trata do assunto. Então lembre ó, que a violação do direito, primeiro asterisco lá no artigo 86, se fundamenta na teoria subjetiva, mas o abuso de direito se fundamenta na teoria objetiva. Inclusive, já caiu em prova, se eu não me engano foi da FGV, perguntando o que é um ato emulativo. O que é um ato emulativo? E atos emulativos são exemplos, são espécies de atos em que a pessoa abusa de direito. Olha só, imagina que eu tenho um vizinho que eu odeio ele. Eu não gosto do meu vizinho, a gente está sempre brigando, um sempre arrumando confusão com o outro. E aí, eu resolvo construir uma chaminé falsa no telhado da minha casa, só para essa chaminé falsa fechar, tampar o sol, né, fazer sombra na piscina dele. Pessoal, eu tenho direito a construir uma chaminé? Sim. Mas a partir do momento que essa chaminé é falsa, não tem nenhuma finalidade, eu estou abusando de um direito que eu tenho. Né? Esse direito não tem, está ultrapassando os limites que ele poderia ser exercido. E isso é um ato ilícito. Independe da comprovação de culpa para haver indenização. Tá ok, gente? Claire, então, lá no direito administrativo, que eu estudei a teoria do risco administrativo, eu estudei que a responsabilidade civil do Estado, ela também independe da comprovação de culpa por parte do agente público, para que o particular possa ser indenizado. Entretanto, havendo culpa do agente público,
o Estado terá ação regressiva contra ele. Eu estudei isso lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E aí, isso tem tudo a ver aqui com direito administrativo, com direito civil? Sim, tem tudo a ver. Essa teoria do risco administrativo que você estudou lá no direito administrativo é justamente uma espécie de atividade de risco. E além do risco administrativo, dá uma olhadinha aqui, ó. Existem diversos outros riscos. Dentre eles, o risco proveito, o risco profissional, o risco excepcional, o risco integral e também, ó, o que você já estudou, que é o risco administrativo. O importante é o seguinte, gente, falou em risco na sua prova, teoria do risco, qual é a associação que você tem que fazer? Responsabilidade civil objetiva. Tá? Falou em abuso de direito, responsabilidade civil objetiva. Isso é importante, gente, isso cai. Tá? Então fica ligado. Além dessas diversas modalidades aqui de risco, que eu peço para você dar uma lidinha com calma, nós temos a classificação da responsabilidade civil em direta e indireta. Na responsabilidade civil direta, ela ocorre quando o autor do dano é o responsável pelo pagamento. Na indireta, não. Ela também é chamada de responsabilidade civil complexa ou por fato de outrem. Imagina só o seguinte aqui, ó. A praticou um dano contra B, mas C é que foi obrigado a indenizar B. O que é isso? Um exemplo de responsabilidade civil indireta, responsabilidade civil complexa ou por fato de outrem, tá? E isso cai muito em prova. Quais são as hipóteses do Código Civil que tratam da responsabilidade civil indireta? Basicamente, nós temos aqui os artigos 932 ao 934. Esses artigos tratam da responsabilidade civil indireta ou por fato de outrem, artigo que a gente vai estudar com muitos detalhes ainda nessa aula. Gente, classificando a culpa, nós temos também vários critérios para classificar a culpa. O primeiro critério é o critério da gravidade. E aí, de acordo com o critério da gravidade, a culpa pode ser grave, leve ou levíssima. Tá? São 3 classificações utilizando-se o critério da gravidade. Utilizando-se o critério do conteúdo da conduta culposa, a culpa pode ser in comitendo, que decorre de uma comissão, né, de uma ação, de um fazer algo. Pode ser in vigilando, in custodiando. In vigilando decorre do dever de vigiar. In custodiando decorre de uma falha no dever de custódia. E in elegendo decorre no dever de eleger, de escolher mal uma pessoa. Então, essa classificação é importante. A banca CESP gosta, FGV já vi cair também. FCC não lembro, acho que poucas vezes eu vi essa classificação ser cobrada na FCC, mas vai que aparece na sua prova, né? Então não deixe essa classificação de lado, tá bom? Quanto ao modo de apreciação, a culpa ela pode ser em abstrato ou em concreto, tá? Então, em concreto é quando se tem ali um caso específico para poder verificar se houve negligência, imprudência ou imperícia por parte da gente. Em abstrato é quando se faz uma comparação entre o que a pessoa fez e que um homem médio, né, uma pessoa normal, também faria, tá?
Outra classificação da culpa se dá com base no critério da natureza do dever violado, e aí nós já vimos que ela pode ser contratual ou extracontratual ou aquiliana. Se a culpa tiver como origem um contrato que está sendo descumprido, ela será contratual. Se for uma situação do dia a dia, será extracontratual. Pessoal, vamos entrar agora na parte mais importante da nossa aula, que é a responsabilidade civil no Código Civil, tá? No Código Civil. Então, o que é mais importante? É esse ponto aqui, esse tópico 3.2. Bota um asterisco nele, que ele é o mais importante aí da nossa aula. Por quê? Porque aqui eu vou listar os artigos, vou explicar os artigos. Muitas vezes, nas provas, aparece a letra da lei. E aí, é importante também você ficar ligado na letra da lei. Ao final, vamos resolver aí algumas questõezinhas, sempre para você ver como que o assunto cai na prova. Vamos lá. Item 1. Responsabilidade dos empresários e empresas por vício de produtos. O artigo 931, ele nos diz que, ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem, independentemente de culpa, pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Então, olha só. Imagina o fabricante, né, de um liquidificador. O liquidificador explode e machuca o dono do liquidificador, o comprador, o consumidor desse liquidificador. Haverá, nesse caso, uma responsabilidade civil objetiva. Por quê? Porque aqui, o próprio Código Civil menciona de forma expressa que independe de culpa. E você já sabe que a responsabilidade civil objetiva ocorre em duas situações: nas atividades de risco e quando a lei expressamente mencionar que independe de culpa. O início do artigo fala, ressalvado outros casos previstos em lei especial. Então, um exemplo de previsão desses casos aqui está no CDC, na Lei 8.078, no Código de Defesa do Consumidor. Lá no CDC, nós temos diversos casos em que a responsabilidade civil será objetiva pelos fornecedores, né, e pelos produtores. Tranquilo, gente? Outra responsabilidade que está no Código Civil é a responsabilidade civil do incapaz. Muita gente, preste atenção nisso, muita gente acha que o incapaz ele não deve ser responsabilizado civilmente. Está errado, tá? Lá no direito penal, a gente aprende que o incapaz ele é inimputável. Ou seja, o menor de 18 anos é inimputável. No direito civil, não necessariamente ele não será responsabilizado. É possível que um adolescente de 15 anos seja responsabilizado e tenha que indenizar um dano que ele provoque, tá? Então, cuidado. Não é porque o menor de 18 ele é inimputável no direito penal que ele não pode ser responsabilizado no direito civil. Esse pensamento está errado, tá? Vamos ver aqui o artigo 928. Vem comigo agora. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Olha só o que nós temos aqui, gente. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, tá? Essa responsabilidade, ela só tem lugar se os pais ou os seus responsáveis não tiverem a obrigação ou não tiverem como fazer a indenização. E essa indenização, parágrafo único, deverá ser equitativa e não terá lugar a se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Gente,
Pensa comigo aqui o seguinte, ó. Imagina um adolescente de 15 anos, tá? Órfão de pai e mãe. Quem toma conta dele são os seus tutores. O tutor desse adolescente, ele não tem bens, ele é bem humilde, bem pobrinho, mas o adolescente ficou com a herança dos seus pais, uma herança no valor de 50 milhões de reais. E aí esse adolescente, ele dolosamente joga uma pedra no vidro da janela do vizinho. Olha o vidro quebrado aqui, ó. Tá vendo? Ele joga uma pedra no vidro da janela do vizinho e o vizinho vai reclamar. Esse adolescente pode vir a ser responsabilizado por esse dano? Com certeza. Veja que o tutor é pobre, não tem a obrigação de fazê-lo. Então o incapaz, ele vai responder pelo prejuízo que ele causar. Ele tem como fazer isso? Tem. O valor da indenização vai privar o incapaz do necessário? Não, ele vai conseguir sobreviver normalmente. Não é porque ele pagou o vidro de uma janela que a sua herança de 50 milhões vai acabar. Então, nesse caso, a indenização, que deve ser equitativa, ou seja, deve ser justa, tá? Essa indenização, ela poderá sim ocorrer. Então, lembra disso, gente. O incapaz pode ser responsabilizado civilmente. Continuando. Essa responsabilidade do incapaz, como é que ela funciona? De forma subsidiária e mitigada, tá? Subsidiária e mitigada. O incapaz, ele só responde se o seu representante não tiver como fazê-lo, não tiver obrigação de fazê-lo. Por isso que é uma responsabilidade subsidiária. Primeiro vem o representante, depois o incapaz. O artigo 932, ele nos traz aqui, ó, 5 casos de responsabilidade por fato de terceiros. Responsabilidade aí por fato de terceiros, que é o caso da responsabilidade indireta. É o caso da responsabilidade indireta. De que responsabilidade indireta é essa? A provocou um dano contra B e C é obrigado a indenizar o dano provocado. C é um terceiro que está sendo responsabilizado por um fato de A. Então, olha só, os pais, eles são responsáveis pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Então, o filho A praticou um dano contra B, o pai C é obrigado a indenizar. Mas esse inciso primeiro tem que ser analisado, tem que ser estudado, tem que ser interpretado, tá? Em conjunto com o artigo 928. Então fica ligado nisso, que fala do incapaz. O item 2 fala do tutor e do curador, que são responsabilizados pelos pupilos e curatelados que também se achem sob sua autoridade e em sua companhia. O inciso 3 fala do empregador ou comitente que é responsabilizado pelos atos dos seus empregados, serviçais ou prepostos no exercício do trabalho. O inciso 4 fala dos donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, que são responsabilizados pelos atos de seus hóspedes, moradores e educandos. E por último, o inciso 5 fala dos que gratuitamente houverem participado nos produtos de crime, até a concorrente quantia. Imagina um bandido que furtou 100 mil reais, e aí ele pegou 100 mil reais, usou 20 mil para comprar uma joia para a sua namorada e deu a joia para a sua namorada. A namorada pode ser responsabilizada civilmente, não estou falando penalmente, estou falando civilmente, na indenização desse crime? Sim. Até que valor? Até o valor da joia que ela ganhou, que é de 20 mil, porque ela gratuitamente
aferiu um proveito com o crime que foi praticado. Então, nesses 5 casos, pessoal, nós temos a responsabilidade por fato de terceiro. E aí, ó o que diz o artigo 933. As pessoas indicadas nos incisos 1 a 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Ou seja, significa dizer que essa responsabilidade aqui de C, ela ocorre ainda que não haja culpa de sua parte. Significa dizer que essa responsabilidade civil ela é objetiva. Ou seja, está expresso na lei que essa responsabilidade ela é objetiva. Inclusive, o enunciado 450 da 5ª Jornada de Direito Civil nos diz que a responsabilidade civil por ato de terceiro funda-se na responsabilidade objetiva ou independente de culpa, estando superado o modelo da culpa presumida. Como eu disse, a partir do Código Civil de 2002, esse modelo aqui da culpa presumida restou superado. Tá bom? Tranquilidade? Show de bola. Pessoal, na sequência eu comento aqui a responsabilidade de cada uma dessas pessoas, dessas 5 pessoas. Basicamente, para que a vítima, na responsabilidade civil por fato de terceiro, obtenha a indenização, ela deve provar somente 2 coisas. A relação de subordinação entre o causador do dano e essas pessoas mencionadas no artigo 932, bem como a culpa do causador do dano. Tá? Continuando, nós temos neste parágrafo aqui o comentário da responsabilidade dos pais. Eu peço que você leia isso com calma. Inclusive, nós temos o enunciado 449, falando aí da responsabilidade dos pais, que é interessante. Depois, nós temos os tutores e curadores, que é o inciso 2. O empregador ou comitente, no inciso 3. Os donos de hotéis, no inciso 4, também responsabilidade objetiva. Tá? E por último, o inciso 5, eu comentei que está aqui, os beneficiários em produtos de crime. Pessoal, outro ponto interessante é o artigo 934. Bota um asterisco nele, porque ele cai demais em prova. Demais. Olha só, se A pratica um dano contra B, C é obrigado a indenizar o dano causado por B, em regra, C pode mover uma ação regressiva contra A para reaver aquilo que ele tiver pago na indenização. É isso que diz o artigo 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou. Entretanto, gente, se a relação entre A e C for uma relação entre ascendente e descendente, ou seja, imagina que A é o pai e C é o filho. Desculpa, está invertido, errei, caramba, deixa eu corrigir aqui a tempo. A é o filho e C está cortando, né? Espera aí. A é o filho e C é o pai. Nesse caso,
como se trata de uma relação entre ascendente e descendente, o pai não vai poder cobrar do filho. Ou seja, essa possibilidade de mover a ação regressiva para reaver aquilo que pagou, ela deixa de ser possível. Olha o que diz o artigo 934 novamente. Ó. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, seja absoluta ou relativamente incapaz. Então, se eu tiver um filho que é incapaz, seja de forma absoluta, seja de forma relativa, o pai não pode propor ação regressiva para reaver aquilo que ele tiver indenizado para ver. Beleza, pessoal? Olha só, já estamos aí com 30 minutos, tá? No próximo bloco, eu vou falar aqui do item 4, que trata da responsabilidade por fato de animal. Vou seguir a partir daqui e aí, por hora, eu vou fazer um pit stop e daqui a pouco eu volto. Belezinha? Um abraço.